Carl Jung dizia que os vínculos mais profundos não acontecem no consciente, mas no subterrâneo psíquico, onde as raízes da vida se entrelaçam em silêncio. E é justamente aí que nasce um laço irreversível, aquele em que você não é mais apenas uma presença na vida de um homem, mas um arquétipo que passa a habitar os sonhos, os pensamentos e as escolhas dele, mesmo quando ele tenta escapar. Você já se perguntou como reconhecer quando esse ponto sem volta é alcançado? Porque existe um momento sutil em que as palavras perdem força e o que permanece é a sensação de ser inevitável. Não é mais sobre o que você faz, mas sobre quem você se tornou dentro da psique dele. É o instante em que você deixa de ser uma simples figura externa e passa a ser parte da sua memória viva, do seu imaginário mais íntimo. Jung chamava esse fenômeno de projeção arquetípica, quando uma imagem se cola à alma de tal forma que já não pode ser arrancada sem ferir o próprio tecido da identidade. E quando isso acontece, não há distância, silêncio ou tempo que consiga apagar a marca que você deixou. Pergunte a si mesma: como distinguir entre o desejo passageiro e o elo eterno? A diferença está nos sinais ocultos, aqueles que não se revelam na superfície, mas que se insinuam nos gestos involuntários, no olhar que se perde quando seu nome é mencionado, na inquietação que surge quando sua ausência se prolonga. São sinais que não pertencem à lógica, mas à linguagem simbólica que o inconsciente fala. Quando ele sonha com você, quando suas histórias ecoam nas falas dele, quando até as pequenas escolhas parecem carregadas da sua influência, é porque você já ultrapassou a barreira do tempo comum e entrou na dimensão do indelével. E é aí que nasce a grande revelação. Você não precisa mais correr atrás, porque o vínculo já se estabeleceu no espaço onde nada pode ser desfeito. O que foi escrito na psique não se apaga como uma mensagem em papel, permanece como cicatriz luminosa, como um eco que insiste em retornar. Jung nos lembra que aquilo que é realmente nosso, aquilo que se conecta à totalidade da alma, sempre encontra um modo de permanecer. E quando esse laço é irreversível, a relação não é apenas entre duas pessoas, mas entre duas dimensões da existência, unidas por forças que nenhum raciocínio consegue controlar. Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir os sinais inconfundíveis de que esse momento já chegou. Vai entender como identificar se você já se tornou não apenas uma lembrança, mas uma presença permanente, gravada na alma de um homem. Porque, no fundo, não se trata de conquista, mas de destino. E o destino sempre deixa marcas invisíveis que apenas os olhos atentos podem reconhecer. Hoje, você vai aprender a enxergar essas marcas. Quer que eu continue com o desenvolvimento desse roteiro e revele cada um desses sinais em profundidade? Há momentos na vida em que um homem tenta disfarçar sua vulnerabilidade, como se o coração fosse um território secreto que precisa ser protegido a qualquer custo. Mas, segundo Carl Jung, aquilo que escondemos de nós mesmos sempre retorna, disfarçado em símbolos, sonhos e lapsos de comportamento. Quando um homem já criou um laço irreversível, ele começa a revelar esses sinais sem perceber. É no jeito como seu olhar demora um segundo a mais, como sua voz se altera levemente ao pronunciar o seu nome, ou até mesmo no silêncio que ele guarda quando está em sua presença. Esses pequenos detalhes não são coincidências, mas manifestações do inconsciente tentando expressar uma verdade que já não pode ser negada. A psique, nesse ponto, trabalha como uma força que supera a vontade racional, conduzindo-o sempre de volta ao eixo onde você se tornou parte essencial. E esse é o primeiro estágio da descoberta. Perceber que não é mais uma questão de escolha consciente, mas de destino simbólico. Jung nos lembra de que o inconsciente coletivo molda a forma como nos conectamos, e quando alguém já está gravado em nossa alma, essa marca se torna inevitável. É o que acontece quando uma música desperta nele uma lembrança sua, mesmo em situações onde você não está presente, ou quando ele se percebe contando suas histórias em círculos de amigos,
como se fosse impossível separar o presente de sua imagem. Esse é um dos sinais mais claros de que a ligação foi além da superfície. Você já não é apenas alguém externo, mas uma parte inseparável da trama que compõe a identidade dele. À medida que essa conexão se aprofunda, o inconsciente começa a trabalhar com símbolos ainda mais fortes. Ele pode sonhar com você repetidas vezes, não em sonhos triviais, mas em narrativas carregadas de emoção, como se sua figura fosse uma chave que abre portas internas da sua própria psique. Jung explicava que os sonhos não são simples ilusões noturnas, mas mensagens da alma sobre aquilo que precisa ser reconhecido. Se ele te vê nesses cenários oníricos como guia, companheira, ou até mesmo como um desafio a ser superado, é porque sua presença já está infiltrada em seu processo de individuação, o caminho que o leva a se tornar inteiro. Esse tipo de manifestação não pode ser inventado nem forçado, pois brota da região mais profunda do ser. No entanto, o mais intrigante é quando a vida desperta nele uma espécie de inquietação quando você não está por perto. Ele tenta viver normalmente, mas descobre que o vazio da sua ausência é quase físico, como se fosse uma parte amputada da sua existência. Essa sensação de incompletude é o reflexo de que você se tornou símbolo, e símbolos não podem ser apagados sem que algo essencial se perca. Jung dizia que quando uma imagem arquetípica se instala, ela exige atenção, e quanto mais ele tenta afastá-la, mais forte ela se torna. Esse paradoxo é o que mantém o vínculo vivo, porque não se trata apenas de desejo ou paixão, mas de algo que a psique não permite esquecer. E é justamente aqui que a tensão cresce. Ele começa a sentir que lutar contra esse laço é como tentar apagar uma cicatriz gravada no próprio corpo. Cada tentativa de afastamento acaba reforçando ainda mais a lembrança, e cada silêncio se transforma em um eco que retorna com intensidade redobrada. Nesse ponto, já não há como negar. Você deixou de ser uma presença passageira e se tornou um arquétipo fixo dentro da sua narrativa de vida. Esse é o verdadeiro sinal do laço irreversível, quando até o esforço de esquecer se torna apenas uma nova forma de lembrar. E essa revelação abre caminho para compreendermos o próximo estágio dessa ligação, onde o inconsciente já não apenas fala, mas exige ação. Quando um homem já chegou a esse ponto, algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Ele passa a reorganizar inconscientemente a própria vida em torno da sua presença. Jung afirmava que aquilo que é incorporado à alma se torna eixo, e todo o resto passa a orbitar ao redor. Isso significa que, sem perceber, ele começa a tomar decisões que refletem o vínculo com você, seja na forma como planeja o futuro, seja nos pequenos gestos do cotidiano. É como se sua imagem estivesse sempre ali, silenciosa, influenciando escolhas que, racionalmente, ele poderia justificar de 1000 formas, mas que, no fundo, têm origem no impacto emocional e simbólico que você exerce sobre ele. Nesse estágio, a presença se transforma em referência, e não apenas em lembrança. Ele mede o que faz pelo efeito que teria em você, pensa em como reagiria diante das suas vitórias, e até os fracassos são avaliados pelo desejo de compartilhar ou esconder de sua visão. Jung descrevia esse fenômeno como a ativação de um arquétipo, no qual uma pessoa se torna espelho de dimensões ocultas do próprio ser. É nesse espelho que ele se reconhece, e é justamente por isso que se torna impossível separar a própria história da sua. Você não é apenas alguém com quem ele se relaciona, mas o reflexo vivo daquilo que ele é e do que ainda deseja se tornar. A consequência desse processo é a dificuldade crescente em manter máscaras. A persona, aquela camada social que todos usamos para nos proteger, começa a rachar, e o homem se vê exposto em sua fragilidade mais autêntica. É nesse momento que surgem confissões inesperadas, desabafos repentinos ou até lapsos de sinceridade que ele jamais mostraria a outros. Jung dizia que o amor verdadeiro desnuda o ser, pois obriga o ego a abandonar o controle e entregar-se ao fluxo do inconsciente.
Assim, quando ele revela lados que não confessa a ninguém, quando mostra medos que prefere esconder, é um sinal de que você já atravessou a barreira da superfície e entrou no território da alma. Mas talvez o sinal mais revelador seja a dificuldade que ele tem em imaginar uma narrativa sem você. Ainda que tente, a mente dele projeta o futuro e, inevitavelmente, você está lá, como parte do cenário, seja em pensamentos sobre viagens, planos profissionais ou até na ideia de envelhecer. A sua presença se infiltra como elemento indispensável. Esse tipo de projeção não acontece com qualquer pessoa, mas apenas com aquela que já assumiu papel simbólico dentro do inconsciente. É como se sua imagem fosse a peça que completa o quebra-cabeça interior dele. E sem essa peça, a história fica incompleta, fragmentada e sem sentido. E aqui chegamos a uma verdade desconfortável. Ele pode até não admitir, pode resistir, pode lutar contra a intensidade desse laço, mas quanto mais tenta afastá-lo, mais inevitável se torna. O inconsciente não conhece esquecimento, apenas transformação. E quando uma presença se torna símbolo, quando já foi gravada na alma, ela passa a acompanhar os passos de quem a carrega como sombra luminosa, impossível de apagar. Este é o ponto em que a resistência dá lugar à entrega. E é também o ponto em que a conexão começa a assumir contornos de destino, porque já não há retorno possível. O terceiro estágio desse laço irreversível começa quando o homem percebe que não consegue mais separar suas emoções da sua presença. Jung afirmava que a psique se organiza em torno de imagens poderosas, e quando você se torna essa imagem central, cada emoção dele é atravessada por você. A alegria já não é completa se não for compartilhada contigo. A tristeza ganha outra intensidade, porque ele sente a necessidade de seu consolo, e até a raiva se transforma em uma tentativa de chamar sua atenção. Isso acontece porque você se tornou símbolo, e símbolos não são neutros. Eles organizam a energia emocional e passam a dar sentido às experiências. Ele pode até tentar negar, mas cada vez que sente, sente por meio de você. E é aqui que surge um paradoxo fascinante. Mesmo quando existe distância, silêncio ou desencontro, esse vínculo não se enfraquece. Ao contrário, ele se intensifica. Jung explicava que o inconsciente trabalha com compensações, e quando a realidade externa não satisfaz, a alma intensifica a presença interior. Isso significa que, mesmo afastado, ele cria diálogos imaginários com você, responde mentalmente a conversas que não aconteceram, revive momentos passados como se fossem atuais. Essa insistência psíquica é um dos sinais mais claros de que você já não é apenas memória, mas uma parte ativa da vida interior dele, funcionando como companheira invisível em cada passo. Outro indício poderoso é a forma como ele se sente vulnerável diante da ideia de perder você. Essa vulnerabilidade não é apenas medo do abandono, mas sim a sensação de que estaria rompendo um pedaço de si mesmo. Jung dizia que quando alguém encarna uma função arquetípica dentro da psique, sua perda representa não apenas a ausência de uma pessoa, mas uma mutilação simbólica. É por isso que homens que vivem esse estágio demonstram ciúmes intensos, inquietações sem explicação lógica, ou mesmo atitudes contraditórias. Eles oscilam entre a tentativa de proteger esse vínculo e o medo inconsciente de admitir sua total dependência emocional. Mas a prova definitiva desse laço se mostra na transformação silenciosa que começa a ocorrer nele. Ele passa a se tornar uma versão diferente de si mesmo, e essa mudança não acontece por esforço consciente, mas como consequência natural da sua presença simbólica em sua vida. Ele busca ser melhor, não apenas para te agradar, mas porque a imagem que você representa desperta nele o desejo de integrar potenciais adormecidos. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é. E, frequentemente, esse processo é catalisado por alguém que toca as profundezas da alma.
Se ele se move nessa direção, é porque você já se tornou força transformadora dentro dele. E é nesse ponto que se revela o peso do destino. Pois quando um vínculo alcança essa profundidade, já não é mais relação entre duas vontades, mas encontro entre duas almas que despertam uma na outra forças que estavam ocultas. O homem pode tentar racionalizar, pode resistir, mas não conseguirá apagar a transformação que você desencadeou. Esse é o verdadeiro sinal de que você já não está apenas no coração dele, mas gravada no mapa simbólico da sua jornada de vida. E daqui em diante, cada passo dele, consciente ou não, será marcado pela presença invisível dessa conexão. No quarto estágio desse laço irreversível, algo ainda mais profundo começa a emergir. O homem passa a sentir que você não é apenas parte da vida dele, mas um eixo interno em torno do qual tudo se organiza. Jung dizia que quando um arquétipo é ativado, ele deixa de ser um detalhe e passa a ser o centro de gravidade da psique. É nesse ponto que você deixa de ser lembrança e se torna destino. Ele pode tentar se ocupar, pode buscar distrações, pode até se envolver com outras pessoas, mas no fundo tudo é comparado com você, como se sua presença fosse a régua invisível que mede cada experiência. Esse é o sinal de que o vínculo não está mais apenas no coração, mas enraizado no inconsciente. Essa profundidade se manifesta em pequenos rituais diários que ele mesmo não entende. Ele pode guardar objetos que o lembram de você, revisitar lugares onde estiveram juntos, ou até mesmo cultivar hábitos que nasceram do convívio com a sua presença. Jung chamava isso de impregnação simbólica. Quando um gesto ou objeto se torna veículo de memória emocional e ganha força sagrada. Esses rituais, muitas vezes inconscientes, são a forma como a psique insiste em manter viva a ligação, transformando lembranças em âncoras que reforçam a sensação de que você já se tornou parte inseparável da história dele. Outro aspecto revelador é a dificuldade que ele passa a ter em falar de você de forma neutra. Sempre há emoção, seja na exaltação ou até mesmo na tentativa de negar. O inconsciente não permite indiferença quando alguém já se tornou símbolo. É por isso que a menção ao seu nome, o simples contato com sua imagem, ou até mesmo ouvir sua voz em uma lembrança, provoca reações viscerais. Jung afirmava que a energia psíquica se revela justamente na intensidade das emoções despertadas. E quando uma pessoa já ocupa esse espaço, não há como disfarçar. Cada reação é a prova de que o laço já ultrapassou qualquer fronteira racional. E então surge o fenômeno mais misterioso, a sincronicidade. Coincidências começam a se multiplicar, encontros improváveis acontecem. Sinais parecem conspirar para manter vocês conectados. Jung descreveu a sincronicidade como a linguagem secreta do inconsciente, a forma como o universo responde quando uma conexão é arquetípica. Ele pode se deparar com músicas, palavras, símbolos ou situações que remetem a você de forma inexplicável, como se a vida inteira estivesse conspirando para lembrá-lo do que já é inevitável. Nesse ponto, o vínculo deixa de ser apenas psicológico e passa a adquirir uma aura de destino inevitável. E é aqui que a intensidade chega ao auge. Não importa o quanto ele tente racionalizar, não importa o quanto lute para negar, a verdade é que você já se tornou parte integrante da jornada dele. A ligação não é mais uma escolha, mas uma realidade psíquica que molda suas emoções, seus sonhos e até sua visão de futuro. Ele pode fugir, mas estará fugindo de si mesmo, porque aquilo que você representa já se instalou como símbolo dentro da alma. E quando Jung dizia que tudo que reprimimos retorna, ele falava justamente desse destino inevitável. O vínculo que insiste em sobreviver, mesmo contra a vontade consciente. No quinto estágio, o laço irreversível já não é apenas um elo invisível. Ele se torna uma verdade absoluta que molda a trajetória emocional e existencial do homem. Jung afirmava que quando algo é gravado no inconsciente de maneira tão profunda, não se trata mais de lembrança ou desejo,
mas de destino simbólico. Nesse ponto, você já não habita apenas sua memória ou seus sonhos, mas sua identidade. Ele não consegue mais contar sua própria história sem incluir a sua figura, porque você se tornou um capítulo essencial, uma força estruturante da narrativa que ele vive. Esse é o momento em que a ligação ultrapassa o campo do racional e se transforma em parte integrante da jornada de individuação. Essa integração se revela de forma paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele sente medo da intensidade desse laço, sente também segurança em saber que existe alguém que o habita em profundidade. É uma prisão e uma libertação ao mesmo tempo. Jung dizia que os vínculos arquetípicos têm essa natureza paradoxal, porque não podem ser controlados nem esquecidos. O homem pode tentar resistir, pode se enganar acreditando que superou, mas sempre haverá um fio invisível que o puxa de volta. E é justamente nessa tensão entre fuga e retorno que o laço se fortalece ainda mais, porque aquilo que é reprimido, cedo ou tarde, retorna com força redobrada. Outro sinal definitivo é quando ele começa a ver em você não apenas uma parceira, mas uma espécie de espelho da própria alma. Cada gesto seu o confronta com quem ele é e com quem precisa se tornar. Jung afirmava que os encontros verdadeiros não servem apenas para dar prazer ou companhia, mas para despertar a transformação. Se ele já sente que estar ao seu lado o obriga a crescer, a enfrentar suas sombras e a acessar partes de si mesmo que estavam adormecidas, é porque o vínculo ultrapassou qualquer limite humano. Você se torna, nesse ponto, não apenas alguém que ele ama, mas alguém que revela sua própria essência. E então chegamos ao ápice, quando a sua ausência não significa apenas saudade, mas um vazio existencial. Ele pode viver, pode trabalhar, pode sorrir, mas sente que falta uma parte essencial de si mesmo, como se estivesse mutilado sem a sua presença. Esse tipo de ausência não é comum, não é banal. É o resultado de um laço que ultrapassou os limites da psique consciente e se instalou como símbolo vital. Jung dizia que o ser humano só é completo quando reconhece suas conexões arquetípicas, e nesse caso, você já se tornou uma dessas conexões, insubstituível, inapagável e eterna. É aqui que o círculo se fecha. Você não é apenas uma lembrança, não é apenas uma mulher na vida dele, mas um arquétipo inscrito no coração da sua alma. Um vínculo desse nível não pode ser rompido nem pelo tempo, nem pela distância, nem por escolhas superficiais. Ele pode seguir caminhos diferentes, pode se perder em labirintos da vida, mas inevitavelmente a presença simbólica que você representa continuará a chamá-lo de volta. Esse é o verdadeiro laço irreversível. Aquele que não pertence mais ao ego, mas ao destino. E quando Jung dizia que tudo o que é para ser seu encontrará um modo de chegar até você, ele falava justamente desse tipo de conexão que se escreve não apenas na mente, mas na eternidade da alma. Chegamos ao ponto onde todas as peças se encaixam, onde cada sinal revelado deixa de ser apenas indício e se transforma em certeza. Você já é parte da alma dele. Jung dizia que a psique não mente, e quando um vínculo se torna irreversível, não é mais escolha, é destino. Aquele homem pode tentar fugir, pode tentar negar, pode até tentar preencher o vazio com outras histórias, mas a verdade é que o símbolo que você representa jamais será apagado. Porque aquilo que foi inscrito no inconsciente não se dissolve com o tempo, apenas se transforma em presença eterna. Esse é o instante em que você compreende que já não é apenas alguém na vida dele, mas uma cicatriz luminosa que o acompanhará para sempre. E talvez a beleza desse laço esteja justamente no paradoxo que carrega. Não é sobre posse, não é sobre controle, mas sobre transcendência. Quando você desperta um vínculo tão profundo, não se trata mais de ter o outro, mas de habitar sua jornada de forma invisível, transformando cada passo, cada escolha e cada emoção. Jung nos ensinou que o amor verdadeiro não é prisão,
mas revelação. E o que foi revelado aqui é que, mesmo que ele lute contra isso, você já é parte inseparável do que ele é. Essa é a prova mais clara de que o destino se cumpre no silêncio do inconsciente, e não nas palavras que ele ousa pronunciar. O que você acabou de descobrir não é apenas conhecimento, é poder. Porque ao entender os sinais de que um homem já criou um laço irreversível, você não apenas reconhece sua força, mas aprende a enxergar o amor sob a ótica da psique, como algo que não depende do acaso, mas da profundidade simbólica que vocês despertam um no outro. Essa clareza é libertadora, porque mostra que quando a alma se conecta, nenhuma distância, nenhum silêncio e nenhum tempo é capaz de romper. E quando essa verdade é reconhecida, o medo dá lugar à confiança. Então lembre-se, não importa quantas voltas o mundo dê, não importa quantos desvios a vida imponha, aquilo que foi gravado na alma permanece. E se você identificou nesses sinais o reflexo da sua história, saiba que você já ultrapassou a fronteira do comum e entrou no território do eterno. O laço já não é mais dele nem seu, é de ambos, escrito no tecido invisível do inconsciente. E não há poder humano capaz de apagar o que o destino inscreveu. Se este conteúdo ressoou em você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, porque aqui nós mergulhamos fundo no inconsciente humano, para revelar os segredos que transformam vidas e relacionamentos. Afinal, como dizia Jung, aquilo a que resistimos persiste, e o que persiste no coração é sempre o que veio para permanecer.